Sexta-feira, hoje, dia 27, Evangelituber no ar, para nós meditarmos as três leituras da missa de hoje. E a primeira leitura é no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Exortação à pureza, à caridade e ao trabalho. A pureza, a caridade e ao trabalho. Antes de nós começarmos essa primeira leitura, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. É importante que você também, ao abrir esse vídeo, já aperta em curtir. Tudo isso é muito importante, não é coisa simples, porque é tão fácil fazer isso, né? Só apertar, parece que não tem importância, mas tem muita importância. É importante, por isso que a gente pede, né? Se inscreva, curta, compartilhe. Eu quero programar aqui uma semana só para a gente incentivar a compartilhar os nossos vídeos. Tem muita gente que ainda não conhece, que deseja meditar as leituras da missa todos os dias, mas não sabe que existe esse canal. Então nós vamos fazer, quem sabe a semana que vem, uma semana só pedindo para todos compartilharem os nossos vídeos. Amém? Bom, antes também da gente ler, eu quero falar sobre essa palavra exortação, porque eu tenho visto muitas vezes as pessoas usarem a expressão exortar de uma forma errada, que não é exatamente o significado da palavra. Por isso que eu incentivo você, toda vez que encontrar uma palavra que você não usa corriqueiramente, procure olhar no dicionário o seu significado, porque às vezes não é exatamente o que a gente imagina, né? Por exemplo, ontem eu vi a palavra beneplácito, e até ontem eu imaginava que beneplácito era um benefício, um bem que você faz, porque começa com a palavra bene, que lembra bem, né? E aí, ontem, quando eu fui olhar o significado da palavra beneplácito, eu tive uma surpresa. Beneplácito é quando há uma aprovação de uma autoridade superior, aprova a nossa conduta, aprova o nosso trabalho que nós fizemos. Beneplácito é isso. E aí, falava ali, né, para Deus nos dar o seu beneplácito, para Deus aprovar as nossas atitudes. Eu mudei o meu conceito, eu tinha um conceito errado dessa palavra. A palavra exortação eu percebo que muitas vezes as pessoas usam como se fosse chamar a atenção, brigar com alguém, exortar, é brigar, é chamar a atenção, é corrigir. E não é. É o contrário. Exortar é incentivar, dizer, olha, o que você está fazendo está certo, vai em frente. Exortar é uma palavra de incentivo. Então eu busquei no dicionário aqui, olha só o que diz aqui. Exortar, verbo transitivo direto. Dar estímulo, animar, estimular. Aos gritos exortou os soldados. Ou ainda aqui, induzir, fazer ou pensar determinada coisa, convencer, persuadir. Nada a ver com correção, nada a ver com brigar, nada a ver com levantar os defeitos do outro. Não, é o contrário. Você vê uma qualidade, vê uma missão e exorta a pessoa a ir em frente. A ir em frente. Então, é uma palavra de estímulo, é animar, é estimular. Amém? Então, feita essa correção, vamos ver o que Paulo nos exorta, o que Paulo nos incentiva a fazer. Paulo não, né? Vamos falar a verdade, é a palavra de Deus. Então é Deus que vai nos incentivar agora. É Deus que vai nos exortar à pureza, à caridade e ao trabalho. E diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a primeira leitura da missa de hoje. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus. E já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus a que progridais sempre mais. Então ele está incentivando a um progresso ainda maior. E que coragem de Paulo em dizer isso. Aprendestes de nós. Veja como é importante o exemplo do profeta, do evangelizador. Como você viu eu fazer. Aprendeste de nós. E vocês já fazem. Então nós vos incentivamos a progredir ainda mais. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, que progridais sempre mais. Que bom que você já está nessa caminhada com Deus. Que bom que você já aprendeu tantas coisas. Mas eu vos exorto a progredir ainda mais. Continuando no versículo 2.
Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Já conhecem. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual que é a vontade de Deus para ti, irmão? A tua santificação. Que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Tem um asterisco aqui no versículo 3, eu vou conferir aqui. Que eviteis a impureza. Versículo 3. Santificação. Aqui significa predominantemente consagração, pureza. Versículo 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus, e que ninguém nessa matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Veja que Paulo está falando a cidadãos da Europa, pessoas que não tinham esses princípios morais que tinham os judeus. Então, certamente, os costumes daquela cidade eram um tanto quanto depravados, imorais, quanto ao uso do corpo, né? Então, Paulo vem a fazer essa correção aqui. E aí no versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar esses preceitos é desprezar não ao homem, mas a Deus. É Paulo falando. Não é a mim que vocês estão desprezando. Estão desprezando a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Deus que nos deu o seu Espírito Santo. E aqui está, irmãos, o Espírito Santo. Que Ele nos conduza nesses estudos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo de hoje. Salmo 96. São trechos do Salmo que a igreja separa para a liturgia de hoje. Salmo 96, a partir do versículo 1. Triunfo de Deus sobre os ídolos. Então, Paulo está no lugar onde haviam muitos ídolos. Olha só como que é a escolha do Salmo de hoje. Onde havia muita impureza, muita promiscuidade. Por isso, ele exorta as pessoas a continuarem firmes, mas também a abandonar aquelas práticas de impureza. E aqui, triunfo de Deus sobre os ídolos. Salmo 96. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria, que se rejubile a multidão das ilhas. Está envolvido em escura nuvem, seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Agora o versículo 5. Na presença do Senhor, fundem-se as montanhas como cera. Olha tal poder de Deus que as montanhas se derretem, se fundem como cera em presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Não só o povo judeu, todos os povos. Por isso a mensagem de Deus é para o mundo inteiro. Não é um povo específico, não é um país específico, é universal. Católica. Católico quer dizer universal. Agora versículo 10. O Senhor ama os que detestam o mal. Eu vou repetir. O Senhor ama os que detestam o mal. Ele vela pelas almas dos seus servos e os livra das mãos dos ímpios. Diga amém. Amém. A luz resplandece para o justo e a alegria é concedida ao homem de coração reto. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai glória ao seu santo nome. Amém, aleluia. Alegrai-vos no Senhor, vai dizer São Paulo, lá no Novo Testamento. Repito, alegrai-vos. A alegria tem que ser a nossa marca, porque o Senhor já venceu. O Senhor está na glória, o Senhor está aqui também agora. Que motivos nós teríamos para ser tristes se temos um Senhor assim tão bom, que cuida de nós, que vela de nós, de nossa integridade? Ô irmão, povo feliz é o povo de Deus. Somos nós, eu e você. Aleluia. Vamos ao Evangelho de hoje. Evangelho, Mateus, capítulo 25. Esse é um capítulo especial, né?
E aqui é a parábola das 10 virgens. Veja, vem falando de pureza, vem falando de abandonar os vícios, e aqui está falando de 10 virgens. E aqui vai falar que elas precisavam de um óleo para acender suas lâmpadas. Na minha infância, eu morei numa casa que não tinha energia elétrica, então nós usávamos a lamparina, que nós chamávamos lamparina. Então era um recipiente com um bico bem fininho que tinha um tecido dentro. Aquele tecido ficava dentro do óleo e ele puxava o óleo para fora. E aí a gente acendia ali em cima e aquele óleo ia queimando na ponta daquele bico, né? E o pano ia se secando porque o óleo queimava e puxando mais óleo, não é isso? Aí quando acabava o óleo da lamparina, a lâmpada se apagava. É mais ou menos isso que vai acontecer com essas 10 virgens. Vamos ler então? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Tem um asterisco aqui. Esta parábola refere-se a um costume judaico. As núpcias eram celebradas em geral durante a noite e as moças, companheiras da nubente, formavam um cortejo diante do esposo, que elas então acompanhavam até o lugar do banquete. Essas 10 virgens iam acompanhar a noiva, iam participar do banquete, da festa, não é? Continuando então, versículo 2. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. Agora lembre do óleo da unção, do óleo que lembra o Espírito Santo, né? Vamos fazer esse link já. Não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: Eis o esposo! Ide-lhe ao encontro. Que frase linda, se nós remetemos isso ao nosso encontro com Jesus. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível ides aos vendedores, a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Elas entraram para a festa. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. E aí Jesus arremata: Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós então estamos como igreja, a noiva preparada para o encontro do noivo que é Jesus. E nós precisamos manter a chama da fé acesa. E o óleo é o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa vida no Espírito o tempo todo. Não descuidar de viver a unção do Espírito Santo. Senão, quando o Senhor voltar, quem sabe, a nossa fé terá apagado. A nossa lâmpada estará apagada. Então, que o Senhor conserve em nós a unção do óleo do Espírito. E nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos. Fique com Deus.